Seja muito bem-vindo ao Housing Cash, seu podcast do mercado imobiliário. E hoje, episódio 16. Seja muito bem-vinda. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Housing Cast. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar muito sobre imobiliária, sobre construção de carreira, princípios, valores. Nós temos a honra e o prazer de receber aqui nessa mesa Paulo Rocha. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Leandro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Giovana. Paulo, para a gente iniciar, eu queria que você fizesse uma breve introdução sobre como você começou no mercado. A gente até estava batendo um papo aqui antes de começar a gravação. Como que surgiu a corretagem? Para que todos possam te conhecer um pouco melhor, né? O mercado já fala muito sobre você, aonde nós sentamos. Só tivemos, assim, boas referências. O mercado realmente... Não teve um lugar que nós sentamos e que fosse algo negativo. Sempre foi muito positivo. E nós queremos que o nosso público também te conheça. Conheça quem é o Paulo Rocha. Amém, né? Primeiramente, um privilégio, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tive contato com o Leandro, né? E foi assim, que contato, né? Foi bem... Abençoado. A gente acredita que o ordinário dos nossos dias, ele também é espiritual, né? Eu creio que o encontro que eu tive com o Leandro ali foi muito espiritual, ele deve ter compartilhado algo contigo. E eu vejo essas marcas do que nós conversamos ali no decorrer, depois que eu comecei a acompanhar mais de perto a vida de vocês. A gente fala mais de perto, mas o mais de perto é rede social hoje. A minha início de jornada no mercado imobiliário, talvez ele não é muito diferente, mas ele é um pouco complexo diante do que eu vejo muitas histórias. A minha história no mercado imobiliário, ela se inicia. Eu era primeiro segurança de uma empresa, né, chamada na época Portion, não existe mais. Eu fazia segurança de patrimônios e tudo mais. E um dia eu fui deslocado para fazer a segurança da Plaenge, quando era na Avenida Afonso Pena ainda. Olha. E ali, quando eu cheguei, falei, poxa, aqui tá legal, né? Não vou precisar mais ficar trabalhando à noite e tal. E ali eu fiquei de dia trabalhando e lá era muito legal, porque eu ficava na porta, abrindo e fechando porta para clientes que chegavam ali para ser atendido pelos corretores, né? Algum desses corretores à época eu vejo hoje no mercado. E tudo estava muito lindo, tão belo. Eu falava para minha esposa, olha, aqui é maravilhoso, que eu não estou trabalhando à noite, não preciso ficar cuidando nada. Mas chegou um dia que me fizeram um deslocamento, me convidando para vir e ir para uma construtora que chegaria em Campo Grande, que é a MRV, fazer a segurança deles lá. E na hora eu falei, pô, vamos para lá, achei que seria a mesma coisa e tudo mais. Mas quando ele fez a minha transição, o meu chefe na época, o meu líder de segurança na época, ele me transicionou e falou, só que lá vai ser à noite. Nossa. E eu tava fugindo disso, Poxa, né, de voltei. trabalhar à noite. E aí chego lá, é a MRV, os primeiros plantões da MRV eles fizeram atrás da UFMS e eles tinham outro plantão que era na Avenida Mascarenhas de Moraes, que era um plantão menor. O da UFMS tinha decorado, tudo aquilo que a gente conhece. Quando eu cheguei lá, eu fiquei indignado, porque eu entrava às 6 da tarde e saía às 6 da manhã. E geralmente eu pensava, bom, vou chegar às 6 da tarde, o pessoal vai embora, e ali eu vou permanecer um tempo e vou dar uma cochilada, como sempre. Todo segurança faz isso, né? E quando tem decorado, fica melhor ainda. Aí eu ficava um tempo ali, só que eu chegava, esses caras estavam no boom do mercado imobiliário, 2009 para 2010 ali. Tava um boom no mercado imobiliário, arrebentando. E esses caras ficavam emitindo contrato até 11 horas da noite, cara. Que quando chegou Minha Casa Minha Vida aqui para Campo Grande, exatamente, né? Tava assim bombando e ficava emitindo contrato. Eu via aquela impressora da MRV cuspindo contrato a noite inteira. Eu falava, esses caras não vão embora. E eram alguns caras em específico, né? Um era o Trutão, que hoje é um cara muito conhecido no mercado. Cara muito legal também, de um dia vocês poderem convidar. Rodrigo Bassani, que é da Casa Parte, tem o Gabriel, o Ruivo, né? Ruivo, meu mentor, quem me lançou no mercado. Aí tinha Marcelo Trindade, Hugo Vilas Boas, são tudo caras que estão hoje ligados a grandes construtoras ou grandes imobiliárias. E aí esses caras ficavam ali. E o Ruivo, ele sempre foi muito brincalhão. E ele saía na porta, eu lá emburrado, né, cara? Um negão desse tamanho, 1,80 m. E ele, cara, e aí, tudo bem? Conta pra mim sua história e como que você começou na vida. Mesma pergunta que vocês fizeram agora. E um dia eu contei minha história pra ele. Falei, cara, eu comecei minha história de vida em Campo Grande engraxando sapatos, aos 13 anos de idade. Eu engraxava sapatos lá no centro de Campo Grande, na frente do Banco do Brasil, na Afonso Pena com a 13. Contei toda a minha história pra ele. E ele gravou essa história. E aí todo dia ele passava e falava, cara, você é um negão bonito. Você é um negão pintor. Você daria um bom corretor. E eu na minha cabeça, não, que corretor que nada. Aqui eu tenho carteira registrada. Nessa época também ministrava algumas aulas de karatê.
avulsas para ganhar um dinheiro a mais. E na minha cabeça não passava, mas ele ficava todo dia. Plantando ali uma sementinha. Plantando a sementinha, né? Eu brincava, chegava em casa e falava pra minha esposa, aquele cara é estranho, né? Fica me elogiando demais e tal. Enfim, essa empresa da qual eu trabalhei quebrou. E aí todo mundo foi mandado embora. E no dia que eu recebi a notícia, eu saio da MRV, a primeira coisa que eu mando um contato, falo com a minha esposa. Falo, aconteceu isso aqui. Beleza, e no caminho eu lembrei, né? Falei assim, pô, mas tem a oportunidade lá que o Ruivo me falou, né? Para ser corretor, eu vou entrar em contato com ele. Imediatamente entro em contato com ele, ele fala assim, me chama de Negão. Negão, né? Então eu posso falar, né? Sim, Negão, claro. é o seguinte, cara, eu vou sair da MRV amanhã, porque surgiu uma outra oportunidade por uma imobiliária e a gente vai assumir um outro negócio que fica na Mascarenhas de Moraes. E era muito perto da minha casa. Na época eram as imobiliárias credenciadas, né? Então só podia vender aquele produto. Exatamente. Né? E aí ele fala isso pra mim, eu falo, poxa, eu tinha um emprego, agora não tenho mais, né? Enfim, eu passo um dia, falo pra minha esposa, ó, saí de lá, mas Deus já tá abrindo outra porta, agora eu vou virar corretor de imóveis. E já me achando, né? Falo, corretor de imóveis. E aí, cara, ele me entra em contato e fala, já estamos instalados, e aqui na Mascarenhas de Moraes, eu olho a localização, 600 metros da minha casa. E aí eu subo lá, e aí eu conheço um empreendimento, né, que eu via morar depois, da Egelt Engenharia, que é o condomínio Rio da Prata. Estava no lançamento, a Casa X assume esse lançamento, convida o Ruivo e o Gabriel para ser os gestores. Olha. E aí ele me convida. Aí eu chego lá, a conversa é planta baixa e planta não sei o quê, eu não sabia de nada disso. E pé direito. E pé direito alto e não sei o quê, e parará. Eu falei, tá bom. Entramos no decorado, ele fala, cara, você tem todo o talento para ser corretor, nós vamos te treinar e você vai virar um corretor. Traga para mim esses documentos aqui que você vai começar. O estagiário não pode vender, e naquela época ele fala assim, ó, você não vai poder vender, mas você vai ficar comigo aqui, eu vou te acompanhar, e você vai vender. Falei, mas quanto que eu posso ganhar? Ele falou, pode ganhar 3, 4, 5 mil. O cara falar isso para um cara que ganhava R$2.300. E a gente tá falando em 2010, né? Muito dinheiro, né? Muito Era dinheiro. muito dinheiro. Mas aí eu chego em casa e chego com a minha esposa, ela sempre guarda os documentos até hoje da família, entrego lá para ela, falei, eu preciso desses documentos, separa para mim. Ela separou tudo, ela chegou, Paulo, só falta um. Aí na hora eu já entreguei, falei, não tem nenhum documento que eu perdi. Ela falou, não, você não perdeu, mas você não tem o modelo 19. Falei, o que é isso? Você perdeu de fazer, na verdade. Eu havia parado meus estudos na 6ª série. E aí eu olhei e falei, não, mas ele gosta de mim, ele vai me contratar, porque eu nem tinha ideia se precisava ou não. Qual era o peso daquilo também? Né? Qual era o peso? Chego lá, entrego esses documentos pro Ruivo na época, ele olhou, aí ele coçou a cabeça assim, cara, você não tem o modelo 19? Eu falei, não tenho, tenho a 6ª série. Aí ele pegou e falou, cara, vai ser complicado, você precisa ter um ensino médio para fazer o curso do Cresce. E a dona da imobiliária não vai aceitar eu te contratar assim. Infelizmente, cara, não vai dar. Um balde de água fria. Oh, meu Aí Deus. eu voltei para casa, até engasgo quando eu falo, né? E a Ana esperando no portão. A gente, na época, morava numa kitnet. Tô com a Ana há 22 anos, né? 22 anos já de relacionamento. E quando eu entro, ela fala, e aí, o que deu? Toda empolgada, cara. E aí eu falo assim pra ela, olha, ele vai me ligar amanhã. Eu menti pra ela. Falei assim, ele vai me ligar amanhã. Mas foi algo que veio dentro de mim, sabe? Ele vai me ligar amanhã. Mas na minha cabeça, assim, cara, amanhã eu vou sair, eu vou entregar currículo, cara. Eu vou trabalhar. E eu havia acabado de trazer a Ana pra morar comigo. Nossa. Sabe? Responsabilidade. Né? A Ana formada em enfermagem, na UCDB, fazendo tudo, né? E eu tirei ela de dentro da casa dos pais dela. Eu falei, cara, eu vou dar um jeito, eu vou trabalhar. E aí, gente, eu acordo no outro dia. Eu lembro como hoje, eu lembro exatamente, né? Eu creio que o Espírito Santo está em todo lugar que nós estamos, ele sabe do que eu vou falar. Tocou meu telefone, Ruivo. Aí eu atendo. Negão, dá um pulo aqui que eu tenho uma oportunidade para você. A minha cabeça era tão pequena na época que eu falei, ele vai me convidar para ser segurança, porque eu entrei lá e não vi nenhum segurança. Oh, meu Deus. E eu fui abençoando todo o dia, falando, Senhor, obrigado, não vou perder a oportunidade. Chego lá, né, ele vai assistir esse podcast com certeza, tá ele dentro do decorado e ele começa a chorar. E ele fala assim, cara, quando o Gabriel me deu a oportunidade de virar corretor, eu tinha a 6ª série e eu estava comendo manga com sal para matar minha fome. Meu Deus. Cara, e ali eu já vi que, assim, não era algo do homem, era algo de Deus, assim, sabe? E aí ele falou, eu quero te ajudar. Vamos trabalhar, vem trabalhar. Eu falei, mas como não dá? Ele falou, vamos trabalhar e a gente vai te mandar. Não existe mais isso, eu acho. Tinha um tal do EJA. Tinha. Você vai fazer o mas EJA. Acho que ainda tem até hoje. Mas era mais rápido, né? Era um negócio assim, 6 meses. Eu fiz em 6 meses.
E eu falei, cara, eu não tenho dinheiro pra isso. Ele falou, cara, vai. O Ruivo sempre teve um coração muito bom. Eu gosto demais do Ruivo. Todo lugar que eu vou, eu falo muito dele, sabe? Eu gosto demais dele. E aí eu começo a minha jornada ali, sem saber nada, meio atropelado, tal. Eu nunca havia entrado num avião. E de repente o Ruivo chega, cara, dia tal, nós vamos comprar passagem, você vai começar a viajar para fazer as provas do EJA. Eram a média de 5 provas eu não lembro as categorias. E foram 6 meses assim. Os caras bancaram os meus voos, os caras bancaram o meu estudo e eu já trabalhando. Na primeira semana que eu entro para trabalhar, eu faço a primeira venda. Na segunda semana eu faço 3. Meu Deus. Eu lembro da minha primeira venda. Eu tinha saído para almoçar, o Ruivo me liga, volta aqui que o japonês voltou. Era um cliente japonês. E ele vai comprar. E naquela época era um negócio de tirar o cheque na mesa. Então você vendia, o cliente dava o cheque de sinal na mesa, já era a comissão. Cara, e a minha primeira comissão, R$7.000. Fiquei maluco. Né? Falei, meu Deus, vou ficar rico com esse negócio. E aí depois veio a prova do Cresce, eles também pagaram. Tinha em Prudente, tinha em Brasília, eu fiz em Brasília. Fui lá, fiz a prova, voltei, tirei o Cresce, comecei a trabalhar. No final desse ano, do meu primeiro ano de imobiliária, o Ruivo e o Gabriel me promoveram a gerente. Né? Eu assumi a equipe que era deles, eles foram para Dourados trabalhar com a Ingepar e eu assumi aquela equipe ali. E ali eu inicio uma jornada de liderança que eu sabia que eu não tinha, que eu não sabia que eu tinha, né? Então a minha história ela começa por causa de uma oportunidade e eu sempre digo, no corredor, na vereda da sua vida, na caminhada da sua vida, em cada página, Deus sempre vai testificar de que tem alguém para que auxilie na sua vida de uma maneira extraordinária. Então, o Ruivo e o Gabriel, principalmente, eles foram pessoas que Deus colocou na minha vida, cara, que me lançaram nesse mercado. Né? E a gente tem histórias assim, que não dá para contar tudo, mais grandes que vocês não têm noção. De coisas maravilhosas, assim, que nós vivemos juntos, sabe? De completude, de empatia um com o outro. E eu com eles tenho uma conexão muito forte. Né? No final do ano eu ia visitá-los, quando depois não trabalhei mais com eles, a gente chorava. Né? Porque a gente viveu muita coisa juntos. Sim. Então, a minha entrada no mercado imobiliário, ela começa por aí. Nossa. E ela entra de uma maneira que te traz... Tudo que você lembra te traz algo positivo. Muito. Algo de valor, de princípio, de entrega, de ajuda, de colaboração. Muito. E você já tem essas primeiras impressões, essas primeiras marcas como sendo algo... É isso mesmo, né? Independente da venda, mas de saber que tem pessoas que você pode contar, que você tem uma rede de apoio ali. Sim. Porque hoje o mercado, a gente estava até falando sobre isso, o mercado hoje está um pouco diferente do que a gente... Hoje... A gente não consegue pensar assim... Que foi a essência, na verdade, há muitos anos atrás, como né? Como começar hoje um relacionamento, uma relação saudável, que seja duradoura, né? Que realmente tenha laços ali de honestidade, de sinceridade, de apoio, de correção, principalmente, porque é preciso. É preciso. Né? Então, a gente sabe que não é fácil. Eu quero chegar num ponto onde... Você caminhou aí não sei quanto tempo, mas onde você resolve abrir a sua imobiliária. Ah, tá. Depois de quantos anos que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? A gente conversou um pouquinho, você tinha se afastado um pouco e aí você volta. Conta pra gente como que foi esse início de falar assim, agora eu preciso ter o meu negócio ou é a hora de ter o meu negócio? Tá, eu vou chegar aí nesse ponto. Também é um pouco diferente, complexo, eu entendo assim, né? Mas essa questão que você falou de ter alguém ao lado, né? E não só... Aí tem o Ruivo que me lança com o Gabriel, né? Tem a Dona Elaine, cara, que ela... Se tem uma pessoa que somou muito para esse mercado, hoje ela não está mais no mercado, ela é dona da Casa X. Casa X naquela época era uma das maiores imobiliárias de Campo Grande. Ela lançou muitos corretores, deu oportunidade para muitos corretores. A mãe dela, Dona Flor, né? Talvez alguém que vem aqui possa falar deles também. Sim, já falaram bastante da Casa X. Da Casa X, Dona Flor, a Dona Elaine. E a importância do... Eu sempre tenho comigo assim, cara, é igual o evangelho. O importante não é começar bem, é terminar bem. Sim. Muitas das vezes você começa bem e termina mal, e faz o caminho mal. Mas quando você tem pessoas que te orientam a um início de jornada, e lá, como a Giovana falou, era muito diferente, era muito.
Para mim, Leandro, hoje está muito diferente do que era lá atrás. Eu vivia em uma comunidade lá atrás, nós pegamos um mercado lá atrás que um mercado que tentava denegrir o corretor, porque tinha muito chucho, muita coisa errada, mas eu entro numa pegada que estava iniciando essa jornada em qual nós estamos hoje. E lá atrás, cara, era totalmente diferente. Havia o senso de comunidade, o instinto de relação, de relacionamento, ele era totalmente diferente. Então, a pessoa entrava numa imobiliária, ela ficava anos naquela imobiliária. Ela ficava anos na imobiliária. Criava raízes, né? Criava raiz na imobiliária. E havia um senso de comunidade. Onde há senso de vestir comunidade... a camisa, de fato. Exatamente. Onde há senso de comunidade, há um senso de cuidado. O que é o senso de cuidado? É um senso em que eu olho para mim, quero fazer minhas conquistas, quero ter sucesso, mas o meu sucesso sempre é em direção ao outro. Um sucesso que é em direção ao próximo. E isso é totalmente bíblico. E não é por ser cristão que eu tô falando isso é para a vida. E hoje, infelizmente, eu não vejo mais que é tanto assim. Vocês têm imobiliária, vocês sabem a dificuldade que vocês têm. Uma essência maravilhosa de imobiliária é aquela imobiliária que forma. Com um mercado que está tão atraente, trazendo advogados, engenheiros, arquitetos, enfermeiros, pessoas que... Aí, às vezes, a gente quer categorizar pessoas que se frustraram. Não! Tem estações da vida, às vezes Deus colocou ela naquela estação, mas agora ela está sendo movimentada para essa nova estação. E sim, também tem pessoas que se frustraram. Num mercado que tem tanta gente lá fazendo curso, querendo entrar, ainda há um negócio que eu estava falando aqui no começo que me engasga, que é pessoas tentando convidar pessoas de dentro da imobiliária. Imobiliária não é um jogo de futebol onde eu contrato o passe do cara que está lá, porque eu estou vendo ele todo dia, toda semana com a plaquinha de que vendeu. Né? E é uma coisa que eu tenho orgulho, né? O orgulho é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque o orgulho ele pode te levar em envaidecimento, né? Uma vaidade, uma bajulação do ego. Mas eu nunca contratei corretor de imobiliária, eu nunca tirei corretor de imobiliária nenhuma. E isso eu venho lá de trás, de formação. O Ruivo me pegou, me formou. A equipe dele era toda formada do zero. Sim. Há uma dificuldade? Há uma dificuldade, vocês sabem disso. Ou pessoas que chegam e te procuram. Cara, trabalhar na imobiliária tal. O que você faz? Dá uma ligada pro cara. Giovana, como que é? Como que funciona? Entende? Infelizmente, o mercado também não tem essa troca, né? E, de fato, você foi liderado pelo exemplo. Porque você aprendeu na prática como se deve fazer. Demais. E aí, quando você se depara com uma situação que vai contra aquilo, você fala, opa, mas quando eu comecei não era assim. Demais. E eu contabilizo, não é para poder jogar um número para o mercado, mas muito mais que VGV, eu sempre contabilizei as formaturas. Quantos eu já formei para o mercado? Eu hoje tenho mais de 98 corretores que passaram pela minha mão e estão no mercado, formados no mercado. Alguns cabeçudos que me deram trabalho, me deram assim, outros que... Né, tem aquele que tenta te passar para trás, que tem a desonra, tem a falta de gratidão. Cara, isso não vai parar, vai acontecer. Mas a grande maioria, cara, te traz uma alegria você olhar para o mercado e falar, cara, esse cara trabalhou comigo, esse cara tá indo longe, sabe? E é aquela coisa, eu nunca vou olhar para a questão de sucesso a qualquer custo, porque sucesso nem sempre e na grande maioria das vezes não vai ser dinheiro, e o mercado muitas vezes emite que o sucesso é o grande volume de VGV, é o dinheiro no bolso. Tudo bem, isso é necessário, isso muda vidas, isso gera realização de sonhos, mas se esse for o aferidor maior da minha vida de sucesso, eu tô fadado ao fracasso, né? E aí entro nesse ponto que você perguntou, cara, imobiliária, eu nunca quis ter imobiliária. Nunca. Deus sabe o que eu tô dizendo. Nunca quis. E ainda não quero. Falei pra você isso lá. Não tenho medo de falar. E ainda não quero. Quem trabalha comigo sabe. Desde o primeiro dia que eu abri imobiliária, que não era para ser uma imobiliária, na primeira reunião, eu sempre falei, Deus tá me dando isso por uma estação. E vai chegar o tempo que isso vai acabar. A imobiliária acontece da seguinte maneira. Eu fiquei 3 anos fora do mercado, trabalhando de stand-by. Minha esposa foi para um outro projeto, fui com ela. Nesse projeto nós fomos muito bem sucedidos. Um projeto que no começo eu duvidava, e eu olho para esse projeto e vou com ela, e esse projeto começa a dar muito certo. Eu e a Ana sempre, igual vocês, eu acompanho, sempre foi tudo muito junto, tudo que eu fiz foi muito junto. E nesse projeto, cara, eu pude conhecer quase todo o país, né? Eu fui para a região de tudo quanto é lugar que você imaginar, palestrando, dando treinamentos e tudo mais. E ali nós ganhávamos uma média de R$22 mil por mês. R$22 mil por mês. Era muito dinheiro. Tá falando de que ano, mais ou menos?
2016. 2016. Era muito dinheiro. Muito, muito, muito. Mudou minha vida. Minha mudança de vida. E ainda de viajando, fato, né? Viajando, né? Ainda Conhecemos viajando. vários lugares no Brasil. Aí conheci a Argentina, Cancún. Fizemos 4 cruzeiros aí por vários lugares. Cara, conheci lugares e pessoas, né? Sim. Mais importante, a marca na vida de um ser humano que entende o propósito de ir em direção ao outro são conhecer pessoas. E aí eu chego um dia na igreja à tarde, na minha antiga igreja, e deixo a Ana numa clínica odontológica, era bem pertinho, quase na esquina, e eu abro a igreja, né? Eu era pastor em treinamento lá, já tinha saído do seminário, abro a igreja, tinha a chave da igreja, falei, vou dar uma descansada aqui na igreja. E quando eu abro e bato o portão, não tinha ninguém na igreja, era 3 horas da tarde. Eu ouço uma voz muito grossa, falando assim, irmão Paulo, é você? Meu Deus. Cara, me arrepiei tudo, que eu primeiro fiquei com medo. Fiquei com medo. Era 3 da tarde, se fosse 11 da Eu noite. grilei, porque eu falei, ué, cara, nesse horário não tem ninguém na igreja. O meu pastor, que era meu líder na época, eu não vi o carro dele lá, ele não estava na igreja. Sim. Aí eu ouço a voz e falei, cara, mas eu conheço essa voz. Quando eu olho, o irmão Cláudio, e o irmão Cláudio, ele é um irmão abençoado demais. Ele é cego, não enxerga nada, 100%. Ele tocava bateria na igreja, tá? Bateria na igreja. Cara, assim, com unção tremenda. E eu falo, o irmão Cláudio, sou eu. Mas eu já na minha cabeça, como que ele sabe que é eu? Como que ele viu? Cara, e aí eu vou na direção dele, tinha um negócio chamado Varandão da Comunhão. Aí eu sentei com ele, ô irmão Cláudio, tudo bem? Como que o senhor sabia que era eu? Ele falou, eu já sabia que você estaria aqui. Estou desde as 10 horas da manhã te esperando aqui. Nossa. Aí eu já vi que aquilo lá era algo de Deus. E aí eu falei, pode falar, irmão Cláudio. Ele falou, eu tive um sonho com o irmão. E eu quero te contar esse sonho. Mas antes de contar esse sonho, nesse sonho Deus me mostrava que você havia sonhado 3 vezes com uma situação. Deus manda te dizer que essa situação não é para a morte. E eu havia sonhado 3 vezes que eu na estrada, indo fazer palestras, eu bati o carro. Estava eu e minha esposa, meus filhos dentro do carro. Meu Deus. E eu grilado, cara. Falei assim, cara, o que vai acontecer, senhor? O que eu tô fazendo? Tô fazendo algo de errado, porque eu tô indo trabalhar, mas eu prego, eu faço tudo. E aí ele fala assim, Deus, primeira coisa, manda te dizer que não é pra morte, que você não vai perder seus filhos. Mas você tá perdendo filhos espirituais. Você tá se afastando do seu chamado por causa desse trabalho. Você prega a palavra onde você tá. Ele não sabia de nada, eu nunca havia contado nada pra ele. Você prega a palavra onde você está, você emite aquilo que você professa, a sua fé, mas o seu propósito não está mais nisso. E Deus está mandando te dizer o seguinte, teve um estágio desse negócio que até esse estágio Deus foi com você, Ele permitiu, Ele fez acontecer. Não foi na força do teu braço. Mas você está num estágio muito alto desse negócio hoje, que a partir desse ponto onde Deus fez você chegar para lá, foi na força do teu braço. E Deus está dizendo que você está cansado. Eu estava muito cansado. Muito cansado. Que nem você falou, você foi para a igreja e falou, vou dar uma descansada aqui. Exatamente. Ou seja, já estava cansado. Exatamente, cara. E aquilo, aí eu comecei a chorar. E ele falando assim, cara, e a igreja, ela também já está sentindo a sua falta. Trabalhava com jovens, né, na época, junto com o pastor Diego, que é um grande amigo. E aí eu falei, irmão Cláudio, eu sei do que o senhor está falando. Ele falou, então, irmão, a direção de Deus é direta e objetiva para você. Saia desse negócio. Imagina, Nossa. ganhando 22 mil. Isso foi numa quarta-feira, na segunda-feira eu saí. Aí eu, teimoso, saí. Mas 15 dias depois, entrei num negócio parecido, igual. Uma empresa nova que tinha acabado, uma empresa de 40 anos no mercado de São Paulo, que tinha aberto a sua empresa para fazer venda direta. E eu sou um dos primeiros a ser chamado, começo a trabalhar em Campo Grande, 30 dias bato o primeiro nível, segundo nível, fui a nível extraordinário. 60 dias de negócio. Eu no auge do negócio. Esse negócio iria para o mundo inteiro. Eu não havia entendido a mensagem de Deus. Porque eu falei, mas agora eu estou mais em Campo Grande. Mas Deus, o problema de Deus não era com as viagens, o problema de Deus era para me concentrar no meu chamado. E aí, 60 dias, o dono dessa empresa pega um jato, vem para Campo Grande, marca comigo lá no Hotel Grand Park, fala, Paulo, eu estou aqui para honrar a sua vida. Você é um cara abençoado, eu gosto muito de você, você é um homem de Deus. Eu não gostei desse modelo de negócio para minha empresa e eu vou fechar essa parte do modelo de negócio. É o Jonas no barco. Por causa de mim, o cara fechou. O cara fechou. Uhum. Pra ele não mudou nada, ele continuou da forma que era o negócio dele, mas pra mim, quando eu saio dali, eu caio num choro, eu falo, entendi. Nunca mais eu volto pra esse tipo de negócio. E aí, falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí, estou em casa, vou acelerar aqui, que eu sei que nosso tempo é curto. Estou ali em casa com a Ana um dia, falando, o que nós vamos fazer? Meu sogro chega e fala, por que você não volta pro mercado imobiliário? Você sempre foi bom. Ó, você tem troféuzinho aí de campeão.
Cara, eu ganhava muita coisa no mercado imobiliário, assim, de bônus. Tinha uma consultora na época, a Bruf, que ela dava carro, moto, cheque. Então, e aí meu sogro me fez retornar e lembrar. Eu falei, poxa, mas ninguém vai lembrar de mim no mercado. Tô parado, tô quieto. Aí, passa uma semana, eu morava no condomínio Rio da Prata, daquele que eu vendi lá atrás. E um juiz, grande amigo meu, o juiz Sérgio, tá lá em Rondonópolis agora. Ele descendo o elevador, ele fala, ó, você é corretor, né? Eu nunca falei pra ele que eu era corretor. E, cara, sou. Quem que te falou? Falei, não, o Vanderlei zelador. O Vanderlei só sabia que eu era corretor porque ele mora no bairro e me conhece desde pequeno. E aí ele emite isso. É Deus que levanta ele. O Vanderlei é um pastor também. E aí eu falo, sou. Ele falou, cara, tô vendendo meu apartamento, você não quer vender pra mim que eu tô indo embora, tal. Falei, quero. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Como que eu vou vender? Resumindo, gente, foi uma coisa muito de Deus. 4 dias depois, o Mike, que é gerente do Bradesco Prime hoje aqui em Campo Grande, era gerente do Bradesco em Jardim, que é a cidade da minha esposa. Manda uma mensagem pra minha esposa dizendo, ô, o condomínio que vocês moram é legal, eu vejo as piscinas e tal. Tem alguma coisa pra vender aí? Ah, não é possível. Não é possível. Tem. Paulo tem. Ele veio no final de semana, olhou o apartamento, falou, o apartamento é meu. Comprou o apartamento, deu 150 mil de entrada. Aí eu volto pro mercado imobiliário e falo, vou trabalhar sozinho. Que era o que eu sempre quis, eu não aguentava mais ser gerente. Eu vou trabalhar sozinho. Começo a trabalhar sozinho 15 dias, postar vídeo e foto. O Ruivo me liga. Cara, vamos tomar um café? E esse negócio de tomar café me remetiu ao outro negócio que eu fazia, de venda direta. E, cara, é venda direta? É marketing multinível? É não sei o quê? O porquê do café? Nem quero. Não é isso não, vem aqui. Aí eu falei, e outra, eu não tô querendo trabalhar em imobiliário. Já deixo claro, não tem nada a ver com imobiliária. Aí eu vou, ele vai ver se ele vai rir. Eles me convidam num prédio ali na Afonso Pena, que eu não me lembro o nome. Aí chego lá, tá a cúpula, Marcelo Trindade, Hugo Vilas Boas e o Ruivo. Falei, tem algum rolo nisso aí, só pode. E aí era para convidar, na época, para fazer gestão de uma nova equipe lá na Via Sul. E eu falei, não vou. Eu conheci o Ruivo na Via Sul. É? Falei, cara, não vou, bati o pé, foi umas 3 horas de conversa. Aí a gente fez um acordo. Falei, cara, esse aqui é o que eu preciso. Só que eu vou trabalhar 3 meses, 4 meses, ajudar nisso aí. Fui, ajudei na demanda, foi massa. Peguei uma equipe do zero. Tudo cara do zero. Dalin tava comigo ontem, corretor, tá no mercado do zero. Jean Paulo, peguei do zero, não sabia o que era mercado. Hoje é gerente numa imobiliária lá em Portugal. Fabiano, peguei do zero. Carlos, que hoje tá no mercado, peguei do zero. Fui pegando só cara do zero, os improváveis. E nós, ó, pau. Trabalho. Aí tinha as outras equipes, que era do Murilo, a outra do Juliano, né? Caras bons também do mercado. E aí fui lá, bati as metas, arrebentei e tal. E aí eu saio. Porque eu fiquei com uma dívida de 80 mil no mercado, eu ganhava 22. Aí depois eu tava vivendo só das minhas palestras. Palestras pelo Sebrae, pelo Sistema S. Aí eu saio, né, dessa pegada de palestra, fico só na corretagem. Fiquei com dívida. Aí lá na Via Sul eu levantei, na época eu lembro, como gerente, uns 40 mil. Aí eu saio, começo a pagar um pouco disso e falo, Ana, agora vamos abrir um escritório. E aí a gente abre um escritório, você faz para mim a parte administrativa e eu vou pra rua. Aí a gente abre uma portinha. A abertura da imobiliária não foi uma decisão minha. Eu abro um escritório... Ter um espaço para trabalhar. Só que eu só tinha R$ 2.300 de todo o dinheiro que eu tinha. 1.000 era do aluguel e 1.000 era para me comprar as cadeiras e mesa. Aí entra uma história. A Bruna foi uma ovelha minha na igreja. Ela estava formada em arquitetura, encontra a Ana na academia. A Ana começa a conversar. Falou, não, quero abençoar vocês, quero dar um projeto dessa sala. Cara, vai lá, filma tudo, faz o projeto. Me mostra. É impossível fazer isso. Não faço. Não tem como, não tem dinheiro. Pastor Luiz Carlos chega em mim e falou assim, Paulo, tá aqui o meu cartão. A senha tá aqui atrás, ó, grudado. Compra lá o que você precisa. Aí eu compro, monto do jeito que tava. O Johnny, um amigo meu que trabalha com MDF. Cara, eu tô falando tudo isso é sério, nada é inventado, eu não pedi nada. E aí ele vai montar os MDF pra mim, desse pequeno salão da sala que a gente pegou. Fica lá até meia-noite. E o cara trabalhando, ele terminou. Eu falei, mano, você não me falou quanto você vai pagar. Ele falou, tava vindo pra cá, Deus mandou eu fazer de graça. Paga pra mim um x-salado e pro meu ajudante x-salado tá pago. Na segunda-feira eu abro a imobiliária. Eu abro a imobiliária que não era imobiliária, era o escritório, ia trabalhar eu e a Ana. E a Bruna, arquiteta, que ia trabalhar com arquitetura. Quando eu abro a imobiliária, eu abro 8 horas. Que tá até hoje. A Bruna ela tá em parceria agora, mas ela ainda atende lá. E aí, cara, eu abro a imobiliária, chego lá com a Ana limpando, a gente falou, pô, não compramos cafeteira, aquelas coisas tudo. E eu falo, pô, Deus, falta tanta coisa, mas tá ótimo, vou trabalhar. Cara, quando eu sento, aparece 4 corretores, que aí é o que eu falo, não convide ninguém. Quem Deus quiser, ele vai trazer. Os 4 corretores que eu tinha formado, que eu te entregue na mão do Ruivo, ele sabe disso, entreguei na mão dele, foram lá me procurar. O Dalin, o Jean.
Falei, cara, peraí. Falei com os meninos, não, tá liberado. Entra aqui. Começamos a trabalhar. 3 horas da tarde, não me esqueço disso. Um irmão da minha igreja. Eu não sabia, ele tinha o Cresce, mas não atuava. Ele é dono de uma grande loja de agro em Campo Grande. Ele passa na imobiliária, eu vim te prestigiar. Na sua imobiliária. Não era imobiliária. Era só um escritório. Ele pegou e falou, o meu sócio quer comprar o Movin, que lançou da Vanguard. Eu, Movin, cara, nem tava me ligando o que era. Já entro em contato na hora com a Aretusa, que na época ainda era de lá. Cara, e eu vou achando que é uma venda. Naquele mesmo dia, no primeiro dia de imobiliária, faço 2 vendas de 700 mil reais. No primeiro dia de imobiliária, vendeu 1.400.000. Aí eu volto e converso com os corretores. Ó, aqui é um escritório, nós não somos imobiliária. E aí foi virando imobiliária, irmão. Quando eu vi, tinha 16 lá dentro, não cabia mais gente. O pastor chegou em mim e falou, troca de lugar. Com 6 meses eu tive que romper o contrato, fui lá para onde eu estou. E aí, tem muitas coisas acontecendo. Tem muitas coisas acontecendo ao longo de tudo. Está para completar aí 5 anos. 5 anos. 5 anos de rocha. De rocha. Inteligência imobiliária. Isso. Loucura, irmão. Nossa! Eu acho que assim como a gente tinha conversado aquele dia, é como se a gente eu tivesse me projetando uma tela assim do que é o futuro. Daquilo que a gente passou, daquilo que você já passou. E é como se Deus estivesse aqui sentado testificando realmente como é o caminho. Porque as decisões que eu e a Giovana tem que tomar hoje de será que a gente faz isso, não faz. Rapaz, e eu tô com a Giovana tem 3 anos, né? Como casado tem 2, mas 3 anos juntos. E como imobiliário 1 ano e meio. E nesses 3 anos, né? Vou pegar o tempo todo, antes de eu entrar no mercado, a gente tá indo para nosso 4º prédio. Sem saber como. Sem ter, assim, desenhado exatamente vamos fazer isso. Com as pessoas vindo procurar a gente. Porque pensa, você ainda já tinha tido um histórico. A Giovana tem a história dela no mercado também, mas não tinha a história de construção de equipe, de imobiliária, gerente, de formação, Era de corretores. só nada. E não ainda tinha. Ela era uma corretora autônoma que tinha o seu escritório. Mas nunca gerenciei nenhuma equipe. E eu muito menos. Que legal, só que assim, em 1 ano e meio, quantas pessoas já entraram, já saíram? Algumas realmente ficaram pouco tempo, outras ficaram mais tempo. Mas pra gente, talvez seja até uma mensagem assim de conforto, sabe, pra gente. Amém. É óbvio que isso aqui é pras outras pessoas. Só a gente sabe o que tá sentindo aqui. A Giovana já chorou, eu já quis chorar aqui também. Amém, cara. Glória a Deus. Mas é como se Deus estivesse falando assim, é isso mesmo que vocês estão passando, é isso. Faz parte do processo, faz parte. Né? Mas o que eu vejo de acalma vocês, o coração, porque eu que tô no comando, eu que tô dando recurso, eu que tô dando, seja ele financeiro, seja ele humano. Amém. Entendeu? É isso, cara. Então, tá muito alinhado assim com a fase que a gente tá hoje, né? Literalmente, tanto é que eu já me emocionei aqui 2 vezes ouvindo. Primeiro, ouvindo assim, o quão Deus é grandioso. Demais. Porque quando a gente vê o que Deus faz na vida de uma pessoa, você fala, meu Deus, como Deus é grandioso. Grande. Não é pelo dinheiro, não é pela posição, não é por nada disso, mas é o amor dele sobre nossa vida. Que nós somos tão pequeninos e ele, nessa pequenez, ele enxergou, levantou pessoas para poder te ajudar. Aí, como não se sentir amado? Demais. Como não se sentir amado ou escolhido, na verdade? Porque isso é uma escolha. Sim. Deus, ele escolheu você. E você escolheu seguir a vontade de Deus. Que é um caminho árduo. Que é um caminho, seguir a um vontade caminho de muito Deus, difícil. É muito difícil. E o segundo ponto é como no meio do caminho, Deus ele levanta tanta gente para nos ajudar. Demais. Que ele coloca, que são os improváveis, né? Que daí a gente também entra na questão de pessoas que nunca tiveram contato com a corretagem, se tornar uma equipe forte, uma equipe que realmente vende. Então, se a gente pegar ali a linha do tempo, todo o tempo foi Deus. Amém. Nunca isso. foi a gente. É isso, entendeu? né? Eu queria até falar algo para vocês, né? Sei que vocês estão aqui
entrevistando, perguntando. Mas o que eu vejo de vocês, cara? Por que tá sendo tão rápido? É 1 ano e meio, é muito rápido, né? Tudo que é muito rápido, a gente olha e observa, ele tem 2 fatores. Ele pode ser extraordinário, arrebentar, ou ele pode ser extraordinário ao ponto de não dar tempo de arrumar as coisas para crescer dessa forma. Mas a honestidade emite sinais. A honestidade emite sinais, sabe? O jogo honesto, ele sempre vai emitir sinais. Então, não é sobre o que vocês estão fazendo, nem o quanto vocês estão fazendo, mas o como vocês estão fazendo. E isso vai emitindo sinais para o mercado, isso vai emitindo sinais para a sociedade. O mercado imobiliário, ele não é um mercado de VGV. Ele é um mercado focado em desenvolvimento, ele é um mercado focado no desenvolvimento da sociedade, da cidade, do ser humano. O ser humano ele é desenvolvido junto com o mercado imobiliário, é uma coisa que às vezes a gente não para observar. Sim. E aí você olha, por exemplo, a housing, cara, aonde está a housing dentro de tudo isso? Não importa se tem 1 ano e meio. Para mim, a expressão que vocês têm emitido no mercado, e a gente começa a observar, e a rede social ela é muito boa, mas ela pode mentir. Você pode ter uma sensação que não é aquela sensação. Mas quando você começa a ver que a honestidade está emitindo sinais, você vê o tamanho e a grandeza que tem a marca de vocês. Amém. Então, dentro de 1 ano e meio, é possível vocês terem crescido 10 anos. Sim. Né? E eu vejo que daqui para frente, nos próximos 1 ano, 2 anos, vocês vão crescer 10 anos mais. Eu falei isso para ele lá. Né? Então, assim, é muito importante isso. Eu sou um cara que eu não tenho condições nem coragem de chegar em algum lugar e falar para vocês, ó, eu. Todo momento da minha história tem alguém que Deus coloca, Deus levanta, Deus faz. Para o tempo todo Deus não deixar o orgulho subir. Porque eu sei o que eu carrego, eu sei o talento que eu tenho, eu sei a condição, a forma de oratória que eu tenho, eu sei que eu consigo fazer algumas coisas. Mas se não for a mão de Deus, guiado, e a gente andando nessa direção, não vai. E Giovana falou sobre andar sobre a vontade de Deus. Eu já sofri, e às vezes a gente romantiza o evangelho. Sim. E o evangelho não é para ser romantizado. O evangelho ele é para ser vivido na íntegra, na verdade dele. Eu já sofri muito por ir na vontade de Deus. Já sofri eu como homem, não porque Deus causou um sofrimento em mim, mas por causa que eu tenho minhas vontades, por causa que eu tenho o meu jeito, e muitas vezes você precisa, né, como tem essa garrafa aqui, ela tem um formato, e muitas vezes você precisa se transformar, cara. Então, o que vocês estão emitindo para o mercado não mostra uma empresa de 1 ano e meio. Mas para mim já emite uma empresa de 10 anos. Amém. Agora, o como vocês vão conduzir isso daqui para frente é o mais importante. Honestidade, não sucumbindo, porque tem dias que a gente passa perrengue com esse mercado, né? Então é isso. E até no fato de Deus permitir ser os dois, na verdade, ser sócio. Importante. Isso é extremamente importante, porque é o quanto um consegue dar o suporte para o outro, o quanto um consegue dar uma força para o outro. Complementa o outro. Né? Nossa, esses dias até eu conversei com um dono de imobiliária, encontrei num evento, eu até falei para ele, eu falei, olha, com certeza, se não fosse o Leandro, talvez a House não existiria mais. Porque é muita coisa, é um peso, de uma certa forma. Peso não no sentido negativo, mas que são muitas preocupações. Responsabilidade. Porque daí não é só a minha vida, a vida do Leandro, não é só a minha casa, não é só o meu celeiro. A gente está falando de várias famílias, de vários celeiros ali, que a sua empresa precisa prosperar para poder a pessoa ter o seu alimento ali. Então, a hora que você vai deitar, você vai dormir, você pensa nessas pessoas. Sim. Por mais que às vezes porque às vezes eles pensam que você não está pensando, mas tudo que você está tentando criar ali é justamente dar condição para que eles possam prosperar e que leve o seu alimento cada dia mais, que realmente realize seus sonhos, seus projetos como família ali. E isso, tanto no físico aqui, quanto no espiritual, independente de religião, ele tem um peso muito grande, porque são vidas, são pessoas. E até nesse ponto eu queria entrar com você, durante essa construção da sua imobiliária hoje, como que você conseguiu lidar com essa questão de... eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ, mas eu também tenho um ministério. Eu trago isso para dentro da empresa, não trago. As pessoas que estão vindo se associar a mim estão vindo pelo que eu sei de estratégias do mundo, estratégias do mercado, ou porque eu posso entregar mais. E ali no dia a dia, eu dou uma palavra, eu dou um direcionamento, eu dou uma correção, eu tento trazer uma outra realidade. Como que você fez assim durante esse período, com tantas pessoas que entraram, saíram, que se formaram?
O que você pode pontuar pra gente? Cara, todo mundo me pergunta isso, onde eu vou, né? Eu estive lá com o Iago, né? Já estive em outros lugares que não foram podcast, mas foram bate-papos de mesas e todo mundo me pergunta isso. E é um pouco disruptivo da realidade normal aí, e eu não tô dizendo que o meu é o certo, porque a rocha, ela nasce de uma forma diferente. Então, você pode ver que até o nosso podcast, nosso bate-papo aqui, parece que ele tá no empresarial, no business, mas ao mesmo tempo ele não tá. Porque fala muito de vida, fala muito de pessoas, né? E o que acontece? Quando Deus faz toda essa reviravolta, então eu digo que ele construiu a imobiliária, que ele gerou tudo isso, porque eu mesmo não queria, não era uma vontade minha. Quando ele gera tudo isso, ele só me dá uma direção: pregue a palavra. Pregue a palavra. Agora, quando eu vou para um CNPJ, e aí eu entro num outro ponto que tem uma questão muito grande, não concordo de jeito nenhum, ainda vejo podcast de caras grandes do mercado falando isso, não concordo. Ah, beleza, se a pessoa pensa do contrário, não brigo com ela, mas eu não penso assim que o CNPJ não tem coração. Tem sim. Aí tem 2 corações batendo atrás de um CNPJ e é por causa desse coração que esse CNPJ existe. Porque esse coração recebeu uma direção de Deus e aí você, ouvindo a Deus, obedeceu e foi caminhando em obediência à vontade de Deus. Então, há um coração por trás do CNPJ? Sim. Um coração que se magoa, um coração que chora, um coração que se alegra, né? Então, eu nunca concordei com isso, porque eu sempre fui um cara bem emotivo. Então, as coisas me balançavam. Então, peraí, o CNPJ tem coração sim. Então, esse é o primeiro ponto. Então, Deus comigo, prega a palavra. Eu falei, tá bom, senhor, mas é uma empresa. Eu vou receber pessoas de todos os credos, de todas as fés, de todas as crenças, né? Sim. Então, peraí, ao mesmo tempo que você está falando, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Porque a minha linguagem, eu sempre digo, né? A linguagem do cristão, ou do crente, seja ele um católico, um evangélico, não importa, ele tem os trejeitos dele, né? Então, assim, eu me controlo aqui o tempo todo para não ficar falando amém, mas eu já percebi que eu já falei umas 10 vezes. Então, nós temos os trejeitos. Então, você emite sinais. Sim. Aí, o que aconteceu? Começou a chegar. Eu, quando contrato, eu gosto de deixar aberto algumas coisas. Mas lá atrás, quando eu entendi, é para me pregar, minhas reuniões são toda segunda-feira. Nessa reunião, eu faço alinhamento, ajuste, exorto, faço o que tem que fazer, mas tudo começa com a palavra. Então, o cara, quando ele entra, eu pergunto, qual a sua religião? Ah, minha religião é tal, minha religião é X. Para mim, não importa. Eu sempre digo, você vai vir com a religião que você tem. Ninguém vai querer fazer você mudar. Mas toda segunda-feira nós partimos do princípio da palavra de Deus. E é essa palavra que dirige a nossa semana, que dirige os nossos dias e tudo mais. E sempre foi assim desde o início. Nesse meio campo, eu fui contratar algumas pessoas que quando eu revelava que era cristão, e não fico, como eu falei pro menino lá, não precisa chamar de pastor nem nada, não fico falando, sou pastor, desde quando era da outra igreja, não preciso ficar falando isso. Mas eu falo, cara, eu sou um ministro do evangelho, eu prego a palavra, mas isso aqui dentro, ele é natural, né? E aí eu encontrei pessoas que falam assim, cara, minha religião é tal, aquela religião totalmente contrária. Eu falo, cara, eu vou contratar você, porque Jesus te contrataria. Então aí já começa uma quebra de paradigma. Agora o Paulo, religioso, pensando como religioso lá atrás, talvez ele não contrataria. Mas olhando o contrato. O Jean, vou até mandar depois o link para ele, o Jean Paulo, que tá lá em Portugal. Ele chegou, fez entrevista comigo e falou, cara, já passei por 3 entrevistas e não me contrataram. E eu tô vendo que você é crente, tal. Foi desse jeito, lá dentro do decorado da Via Sul na época. Aí ele falou assim, aí eu falei, tá, mas por que não te contrataram? Ele falou, tá, já vou te falar logo. Eu sou casado com outro cara. Oh, meu Deus. Aí eu falei, cara, tudo bem, mas o que isso me impede de contratar? Não, eu tô te falando porque eu senti que nos outros lugares não me contrataram por causa disso. Aí eu falei assim, então vem cá, deixa eu dar um abraço, vou orar com você. Dentro do decorado, eu lembro disso até hoje. Eu falei, a partir de amanhã você pode se apresentar? Pode. Eu vou te falar uma coisa. O melhor funcionário, a melhor pessoa que eu tive até hoje. Trabalhou comigo, foi gerente da imobiliária. Quando ele foi para Portugal, nós se unimos para comprar passagem para ele. Foi um amor de pessoa. E hoje ele tá lá, cara, decolando, né? Então, mas lá toda segunda-feira eu prego a palavra de Deus. E às vezes Deus me dá uma direção de pregar uma palavra numa quarta-feira. Cara, fala sobre isso. Quem tá lá, gente, vem para cá. Pum, a gente bate em cima disso. E sempre foi assim. Agora, já tive desgaste por causa disso? Já. A pessoa entrou, ela aceitou aquilo, mas quando ela chegou lá, ela fica batendo de encontro.
sabe? Porque naquele primeiro momento tudo é ok, é aceitável, é agradável. Entendeu? Mas no decorrer a pessoa vai se mostrando. Exatamente. Já tive de sabores com isso, de sabores de tipo, na minha frente a pessoa fala, não, é tudo legal. Aí ela sai lá fora e emite, é muito chato. Toda hora tem negócio para lá, parece que tá empurrando goela abaixo, tal. E nunca foi assim. Agora, diante disso também, já tivemos mais de 5 batismos através da imobiliária. Então eu vejo essa ferramenta. Por isso que Deus lá atrás falou, é uma estação. Então você enxerga como uma extensão do seu ministério. Na verdade, onde você tá, o seu ministério tá, né? É que assim, Leandro, o que acontece? Vamos lá. Nós, dentro da teologia, da filosofia, vai trabalhar sobre a tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. E às vezes a gente quer fazer uma divisão do espiritual para o ordinário. Não tem como. Você é um ser integral. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo que habita em você. Então eu não consigo andar na minha jornada, vindo para cá no meu carro, por exemplo, eu estava orando a Deus, Senhor, conduz esse podcast, fala conosco, nos dirige. Nós não temos a condição de imprimir um podcast que vai tocar no coração de quem está vendo, mas o Senhor tem. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o Leandro e a Giovana os empresários, os mesmos empresários que fazem ação social lá na igreja que vocês estão, que trabalha na igreja que vocês estão. Então, essa integralidade do ser humano. Então, eu não sou o Paulo crente, ou o Paulo pastor, ou o Paulo espiritual lá na igreja e na minha casa. Eu sou esse cara aonde eu estou. Sim. Então, eu emito sinais disso o tempo todo. Então, eu sempre parti, e eu conversei uma vez com um empresário, o cara ficou bronco comigo. Eu falei, cara, pode pensar como você pensar, mas você deve ser só um. Você não precisa mudar, porque às vezes o cara põe uma roupagem de empresário, ele se transforma, lógico, o empresário tem que ter uma postura, ele tem que ter uma conduta, ele tem que saber motivar, direcionar e exortar, né? Eu falo que correção, ela tem que estar na ponta da língua sempre, porque, cara, corretor divaga, ele tem vezes que ele se perde, mas nós temos que ser aquilo que nós somos. Então, na sua vida ordinária, você imprime as marcas de Cristo, não tem como. Então, eu continuo fazendo isso até hoje. E é uma marca da imobiliária. E nisso a gente viu eu vi casamentos, cara. Caras com, não vou citar nomes aqui, mas vai ver, vai lembrar que, cara, o casamento tava perdido, tava destruído. E aí, eu lá não faço da imobiliária uma igreja, mas eu me entendo como a igreja. Sim. E aí o cara vem, cara, você pode me instruir? Posso, entra aqui dentro da sala. E você vê casamento arrebentado. Hoje o cara, batizei ele, tá na igreja. O casamento dele foi restaurado. Tá no segundo filho agora. Acabou de nascer. Tá com a filhinha em casa. Entende? Outros casos que eu vi, a pessoa totalmente, uma fé totalmente disruptiva da minha, e eu nunca fiquei batendo de frente. A pessoa falou, cara, eu gostei disso que você carrega. Aí eu falei, bom, o que eu carrego não é meu, é de alguém. E esse alguém posso te apresentar. Quem que é esse alguém? Esse alguém é Cristo. Então vamos lá, vamos conhecer a minha igreja. Só que você vai conhecer a minha igreja. Lá tem um monte de erro. Ela falou, como assim? Falei, eu tô lá dentro. Já tá passivo de estar errado. Mas você pode conhecer. E tá até hoje. Casou, tinha saído de um relacionamento frustrado, onde era abusivo. A menina casou, tem filho, tá lá com a gente na comunidade. Então, isso não tem preço, isso é legado. Aí a gente às vezes quer emitir esses números para nós, agora esses números é do Senhor. Sim. Então, respondendo a pergunta, eu acho que não é híbrido e nem separado, é integral. Não tem como separar, né? Não tem como. Uma vez que você realmente conhece a Deus, não tem como. O Paulo sem Deus o Paulo empresário é isso e o Paulo cristão é esse, né? Não tem como. Não tem, né? E como que foi, assim, durante esse período, o que você percebeu de quem passou ali, ou de quem tá até hoje, no sentido de... Bom, eu tô olhando pro Paulo me falando, eu tô olhando pra Giovana, eu tô olhando pro Leandro, eu tô olhando para quem quer que seja de liderança, mas que entende que aquela pessoa é uma pessoa de Deus e que, de repente, não é o que aquela pessoa tá querendo dizer. É o que Deus colocou para que seja dito. Sim. Entendeu? De reconhecer. Você percebeu, assim, que no início dessa construção aí, ou até mesmo quando passou a ter um número muito grande... Porque ali chega um momento que vai entrando muita gente e não tem onde se apoiar. Porque não dá pra você também ficar perto de todo mundo o tempo todo. Muito bom. E a gente tem outras demandas. Mas no sentido assim, pô, será que o que ela tá falando é dela, é de Deus, é de alguma estratégia, de algum outro empresário, de algum outro coach, treinador, mentor? Entendeu? É reconhecer o que a pessoa carrega.
Você sentiu, assim, alguma... Reconhecer e o questionar também se é real, né? Já, velho. Vixe, várias vezes. Várias vezes. E aí, nesse momento, você se firma naquilo que Deus te deu de direção, né? Porque tem pessoas que vão questionar. Agora, eu aprendi uma coisa. Se eu preocupar com a minha reputação e não reconhecer a minha identidade, eu não consigo avançar com aquilo que Deus me derramou. Você percebe pessoas que às vezes são cristãs, né, as pessoas aí que religiosas e tudo mais, que às vezes ela num ambiente ela é diferente mesmo. Por quê? Às vezes não é porque ela quer, mas ela começa a ficar com medo do embate. Então ela não Prefere imprime, não confrontar, né? prefere não confrontar. Eu sou um cara que eu sempre preferi ter paz do que ter razão. Sempre. Porque todas as vezes que eu preferi ter razão, briguei feio, né? E agora tive pessoas que questionaram, pessoas que sempre tentaram emitir, às vezes, sempre quando sai, né? Às vezes tem um ou outro que quer falar alguma coisa. Mas o que acontece? Eu sei a identidade que eu tenho, eu sou filho. E em sendo filho, eu tenho um Deus que por consequência é meu pai, né? E em ele sendo pai, me restaurou. E quando me restaurou, me deu um propósito. Em me dando um propósito dentro da identidade de filho, me tornou um reformador da sociedade. Se eu sou um reformador da sociedade, então aonde eu estou eu vou continuar emitindo. E sim, tem pessoas também que reconhecem demais. Cara, na imobiliária, assim, eu quase não falo isso, mas já aconteceu questões de acontecer milagre. Instantâneo. Pá. E não só através da minha vida, através de outros. Né? Tem o João hoje que tá lá comigo, que é um coordenador, um cara assim de fé mesmo, assim, profeta de Deus. E a gente já viu, cara, com dor, com negócio inchado, orar por sumir na hora. A gente já viu dentro da imobiliária. Né? E aí, tipo, tem coisa que não tem como questionar. O legal é isso. A pessoa pode até questionar a sua fé, questionar a sua postura, mas nunca vai conseguir questionar o Deus que você serve. Mas tem sempre, cara. Já tive esses embates já. E a gente conversou naquela ocasião sobre algumas condutas ali do cotidiano mesmo, que você falou já de mesa, de criar realmente um ambiente de família. Como que é assim internamente lá para você hoje? O nosso lastro cultural, vamos se dizer, desde o começo, é um lastro relacional, né? O laço relacional eu viso, cara, se a Giovana tá lá, eu tenho que incluir ela na relação da mesa, ou seja, incluir na relação com todos, né? Jesus sempre nos convida a estar à mesa. E ele fez questão de emitir esses sinais para o perdido, para aquele que estava disruptivo da sociedade, né? Mulher hemorrágica, leproso, né? Aleijado. Sempre trouxe, curou e inseriu à mesa. E lá a gente sempre teve isso. Hoje não tenho mais, né? Eu estou numa transição, mas a gente tinha, até o ano passado, almoço na mesa com todo mundo. Então, assim, não era direto, mas vamos fazer um carreteiro, vamos fazer não sei o quê. Churrasco, tinha muito churrasco, quase toda semana. Toda semana. Lá na churrasqueirinha independente de VGV, ferro. Independente de crescimento, de resultado, de bater meta. Independente. Cultura de estar na mesa. Cultura, mesa, relacional, né? Eu sempre trouxe as pessoas para perto. Então, às vezes, nós vamos no bifão da Copa Sul, mandando no grupo. Galera, estamos indo para lá, quem quer ir? Porque eu sempre vi, cara, se eu faço isso com os irmãos da minha igreja, por que eu não vou fazer com as pessoas da minha empresa? Perfeito. Entendeu? O pessoal ia jogar vôlei. Pessoal, nós vamos jogar vôlei. A galera ia, eu não jogava vôlei. O pessoal, vou jogar futebol. Levava a galera. Agora, todos se relacionavam muito? Não, nem todos, 80%. Sim. Mas a grande maioria. E esse elo relacional sempre ajudou muito. Agora, uma coisa que eu sempre fui e continuo sendo é entender, agir como chamar de Timóteo. Cara, ser o cara que serve. Então, assim, o dinheiro na vida de um dono de imobiliário, ele vai chegar. E não adianta. Tem dono de imobiliário que pode chegar aqui, me desculpa, falar, não ganha muito dinheiro, não. Ganha sim, entra dinheiro. Só que o dinheiro tem que ter significado. E o dinheiro que tem significado é aquele que sim, cara, realiza meus sonhos, sustenta meus filhos, dá uma boa escola, me dá um bom carro, legal. Tudo isso é maravilhoso e deve ser mantido. Me dá viagens. Mas o maior significado do dinheiro é quando ele é revelado no outro, né? Então, eu entendendo isso, eu sempre, cara, consulta de corretor, de gerente, filho de corretor, filho de gerente, tá com problema, tá com saúde, eu não quero ajudar, de que forma que eu posso ajudar?
Ou o médico é tanto, vou pagar. E eu não tô falando isso aqui para me engrandecer, são coisas que, se eu for contar, são várias. Mas é nesses momentos que a gente dá significado pro dinheiro, entende? Eu nunca fui uma imobiliária de muitas premiações, porque na minha ideia isso é normal, né? Deveria ser. Ultimamente agora até criei algumas campanhas, mas meu cerne sempre foi ficar de olho, cara. De olho. Porque outra coisa que eu tenho comigo, o necessitado sempre emite sinais. Eu sempre falo que todo excesso revela uma falta. Mexendo tudo aqui, os caras vão brigar comigo aí, né? Todo excesso revela uma falta. Então, às vezes, o corretor tá lá, é excesso de raiva, de alguma coisa. Cara, o que tá acontecendo por trás desse corretor? O que tem na casa dele? Outra coisa que eu sempre fiz, o ano passado eu não fiz porque eu tive a convenção, a primeira convenção que eu fiz, e o final do ano fazia uma confraternização. Na minha confraternização, não vai só os corretores, não iam só os corretores. Porque eu entendia que eu precisava conhecer a esposa do cara, o esposo da mulher, o namorado, a namorada. Por quem a pessoa luta, né? Por que ela sai da casa dela, né? Exatamente. Aí a gente começou a fazer. Aí eu contratava sempre ai, meu Deus, esqueci o nome do rapaz. O Toninho, que era lá do Gastão, churrasqueiro do Gastão. E, cara, churrascada, por conta da imobiliária. E ali eu fazia questão de conversar com a família. E lá eu pregava uma mensagem sobre família. E aí, no final da mensagem, eu emitia. Eles estão inseridos em uma família. E se um dia eles chegarem na sua casa tentando ser diferente do que uma família com vocês, pode ligar para mim. Falava desse jeito, cara. Para as esposas, para os esposos, pode ligar para mim. Porque eu tenho um papel de cuidado com seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada. Então a gente sempre teve isso. O ano passado a gente não teve, porque teve uma convenção, não dava para levar todo mundo. Mas isso era maravilhoso. Porque a gente conhecia os filhos. E aí você percebe o carinho. Eu lembro um específico no ano de 2023, um filho falou assim, ó, te amo. Filho de um corretor. Eu falei, cara, nunca tinha visto o guri. Eu falei, cara, é que o pai fala bem da gente. Então essa cultura. Hoje tá um pouco mudando, porque eu tô bem num ponto de transição. A minha estação de imobiliária tá acabando. Eu sou obediente. E você acredita que tá para mais quanto tempo? Se é que pode falar ou não? Cara, você me pegou agora, hein? Se não pode falar, não tem problema. Não. Nem precisa. Vou falar assim, as coisas da verdade são colocadas claras, né? Porque acredito que internamente isso já é comunicado. Já, a galera já sente, né? A galera já vê. E só não precisa responder isso, mas vamos voltar um pouquinho. Quando você começou a emitir esse sinal aí de que, olha, gente, tá na fase final. Tá. Eu tô começando a realmente dedicar mais tempo para uma outra situação. Eu preciso de novos líderes, eu preciso de... Ou de repente, que você comece já a pensar em outro lugar. Como que foi a reação, assim, de... Pô, ele vai abandonar a gente, não vai. Agora que eu tava engatando no mercado, tinha um mentor, tinha alguém de exemplo. Teve essa... Entendi. Esses sinais estão sendo emitidos mais agora, né? Mas a comunicação existe desde o primeiro dia que eu entendi que era uma imobiliária. Então, toda segunda, eu sempre falei... Deus tem um chamado para minha vida específico e uma hora a rocha... eu sempre falo, o Paulo vai, a rocha permanece. Eu tinha um plano na minha cabeça, né? Eu desenhei um plano onde alguém de dentro assumiria a rocha. Não para cuidar para mim, mas ele compraria ela. E os dois alguém que eu preparei não soube esperar o tempo. Né? Não estavam preparados para o tempo. Não era. Deus mostrou que não era. A pessoa deu um passo e beleza, glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe. Mas eu entendi que, na verdade, a rocha não vai permanecer. Entende? Aí eu tô dizendo o seguinte, eu não sairei do mercado, mas vai chegar um tempo, e tá chegando, e é para agora. Tô na iminência disso, né? Respondendo a sua pergunta, de voltar a ser o Paulo o autônomo. Lógico, com CNPJ, atendendo as consultoras, tudo, atendendo meus clientes, mas com menos obrigações como empresário. No momento que Deus me direcionou, Deus me mostrou isso, eu sempre emiti. Agora, nos últimos meses, semanas, gera uma tristeza no coração, né, das pessoas. E quando me perguntam, você vai vender imobiliário, você vai sair? Eu falo, vou. Quanto? Eu falo, não sei. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser final do ano, né? Eu sempre digo isso. Mas essa semana mesmo tive conversa com a corretora, ela chorou bastante, né? E eu tento não me prender nisso, cara, porque senão eu volto atrás da decisão de que Deus pediu para mim.
E para mim é muito difícil, porque tem corretores lá que eu sei que, cara, não é qualquer imobiliário que aceitaria eles. Porque lá tem uma questão também, o dia que você foi lá, eu sempre trabalhei com a questão geracional. Então eu tenho um corretor de 19 anos de idade e eu tenho o de 65. Isso é maravilhoso. É bom, velho. Sempre tem um cabecinha branca na sua equipe. É maravilhoso. Eu imagino que sim. Que não seja eu, né? Eu tenho lá, eu tenho lá a dona Rosângela hoje, cara, uma mãe, é uma querida, uma mãezona, assim, cuida de mim, cuida da imobiliária. Assim, é incrível, cara, isso aí. Enfim, tá indo. Bom, pra gente partir pro encerramento, a gente faz aqui um bate-bola jogo rápido. Só que antes de eu entrar nessas perguntas, eu queria que você falasse pra você o que é que você considera hoje o aceitável ou produtivo de uma rotina de um corretor. Seja ele uma pessoa autônoma ou seja ele entrando numa imobiliária ou ele dentro já de uma imobiliária. Desconsiderando a agenda da imobiliária, porque de repente tem imobiliárias que ainda não tem uma estrutura bem definida, os processos, do que deve ser feito. Mas no seu entendimento hoje, com 12, 13, 14 anos de mercado, o que é uma rotina produtiva de um corretor de imóveis hoje? Cara, eu sempre, minhas palestras, né, pelo Sebrae, pelo Sistema S, outras também avulsas que eu fiz, pela Supernova, junto com o Cláudio Ribas, a gente rodou bastante esse Brasil aí. Eu sempre trabalhei muito sobre alta performance e produtividade. Mas duas coisas que eu sempre cuido é das pessoas não entenderem mal a produtividade e a alta performance. Tem gente que está emitindo tanta performance, tanta produtividade que tem caído em burnout, crise de ansiedade, depressão. Então, alta performance e produtividade é maravilhoso, desde que nós entendamos que ela é para um cenário completo da vida. Então, há uma fatia de cada coisa que tem que ter. Então, para mim, vou falar dentro do que eu entendo, né? Do que eu emito lá para meus corretores, uma fatia produtiva de trabalho do corretor não é somente a gente emitir para eles que eles têm que chegar, fazer ligação, tem que trabalhar, tal. Eu sempre cuidei de 4 áreas com eles. Primeiro, se você não está com a sua vida espiritual muito alinhada, você não tem uma vida produtiva. Então, o corretor que quer ser produtivo, ele tem que ter uma vida espiritual muito alinhada. Aí eu já emito logo. Não estou falando da minha fé, tem que ser a sua. Eu só estou dizendo como você está espiritualmente. Porque, cara, não adianta estar performando, vendendo bem, se a vida espiritual tá uma desgrama, tá uma desgraça, né? Tá tudo rebentado. O cara não tem comunhão com o Pai, não tem conexão com Deus, sabe? Então, eu sempre bato nessa tecla. É um dos pilares que eu bato. Cara, como está a sua vida espiritual? Precisa ter uma vida espiritual muito bem alinhada. A vida espiritual todo dia é só bombom? É só festa? Não. Mas em estando numa vida espiritual, aquilo que não é festa, não é só bombom, aquilo que muitas vezes é deserto, eu tenho quem me amparar, eu tenho quem me sustenta. Ponto. Eu tenho então, força, tenho né? Força. Tenho força. Corretor produtivo é um corretor que cuida bem da sua vida espiritual, tá? E segundo ponto, um corretor que é produtivo, cuida muito bem da tua família. Então eu não consigo. Um dia eu fui convidado para dar um treinamento na imobiliária, né? Em breve eu vou voltar, né? Me convida. Opa! Tá dentro dos próximos planos, pode ser né? a primeira. Eu fui dentro da imobiliária e eu falei sobre isso. Falei assim, antes de eu chegar lá no ponto, falei pro dono, eu falei, antes de eu chegar, eu vou passar em todos os pontos. O corretor produtivo cuida muito bem da tua família. O corretor produtivo está muito bem com o seu relacionamento, com o seu casamento. Lembra que eu falei da integralidade? Não adianta. Tem cara que eu já barrei. Falei, cara, beleza, tá produzindo pra caramba, mas eu tô vendo como tá seu casamento. Não tenho nada a ver com isso, mas você me deu liberdade um dia pra isso. Então vamos fazer o seguinte, eu oro a Deus que você deixa de vender, mas que seu casamento seja restaurado. Faço isso, cara, sempre. Então, peraí, espiritual, a família tá bem? Tá bem. Tá caminhando? Tá. Lembrando, nunca vai estar 100%, por isso dependemos de Deus. Porque se for 100%, nós seríamos orgulhosos muito mais do que já somos. Ponto. Depois, o cara tem que prestar atenção numa coisa. Cara, tô espiritualmente, familiar, agora, e minha saúde? Como está a minha saúde? Poxa, talvez está no espiritual, eu tô bem ali, a minha mental também tá encaminhada, emocional também, que Deus é aquele que sana nossas emoções, que ele aquieta a nossa alma, né? Que trabalha em nós. Mas e a minha saúde? O cara fala, mas que saúde? A saúde física, cara. Beleza, o cara falou, tô bem espiritual, minha família tá legal. Eu falei, tá, beleza. E eu sou meio direto e objetivo. O corretor que me dá vazão e liberdade, se eu tô com ele lá, eu falo, cara, você tá obeso. Vamos cuidar disso?
E eu vi que vocês estão no caminho lá maravilhoso, né? Vocês, o Thiago da FTX estão fazendo isso, cuidando da saúde. Então, saúde, como que você tá, cara? Não adianta você estar vendendo. Vendendo e plantando ao mesmo tempo. Isso que eu falo, que a alta performance, a produtividade, ela engana. Eu estou performando no trabalho, mas esses pilares estão arrebentados, minha saúde está arrebentada. Então, na verdade, eu estou sendo produtivo e tendo alta performance para visitar o cemitério mais cedo. Antes da chamada do pai. Então, sua saúde está como? Esse é um pilar. Cara, beleza. Um corretor produtivo tem uma vida saudável. Como que você come? Como que você dorme? Entende? Então, beleza. E o último ponto, que aí porque o povo fica comigo. Aí é o seu financeiro. Pô, mas devia ser o primeiro. Eu falei, se esse trem for pro primeiro, todos os outros vão estar embaixo. Deus não pode estar em segunda instância. É Deus em primeiro lugar. Aí o cara fala, mas como assim Deus em primeiro lugar? Deus em primeiro lugar não é que você vai ficar 24 horas na igreja. Mas em entendendo que ele é primeiro lugar na sua vida, porque te deu a primazia da vida. Cara, acordei, respiro. Eu tenho um negócio comigo que quando eu acordo, eu boto o pé no chão, eu falo duas coisas. Eu falo, Satanás, você tá ferrado, porque eu acordei. E você vai ter que bater e retirar, porque onde eu entrar, vai entrar luz. Amém. Eu tenho certeza disso. E Deus, eu tenho certeza de que se eu posso falar isso, porque o Senhor me deu vida. E muita gente nesse mesmo minuto, pai, tá no leito de hospital, suspirando o último fôlego de vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Então o financeiro não pode estar acima. O financeiro ele tem que estar abaixo. Porque quando Deus é primeiro lugar, eu entendo que todas as demais coisas me serão acrescentadas. Consequência, né? Salmo 37, versículo 5. Eu entrego meu caminho pro Senhor e confio nele. Aí a confiança, Giovana, Leandro, não é só quando eu vou para ganhar dinheiro. Mas, por exemplo, o cara tá obeso, ele vai começar o primeiro dia de academia dele. Ele não vai ver resultado. Ele precisa confiar que o Deus que chamou ele para cuidar desse templo é fiel para que, se ele for obediente e seguir cuidando da saúde, ele vai emagrecer. Sim. As taxas de colesterol, tudo vai melhorar. Né? Então, o corretor produtivo é isso. Agora, dentro de uma imobiliária, estou cuidando de tudo isso. Se você cuida desses pilares, você chega na imobiliária já totalmente produtivo. Então, a produtividade não está no quanto eu ligo, no quanto eu faço, mas está na minha preparação. Em estando preparado nos 5 pilares, eu sento na mesa e aí eu tenho como fazer oferta ativa. Eu tenho uma agenda já ali programada. Cara, hoje eu vou fazer 50 ligações. Oferta ativa é o jogo do negócio. Num mundo em que o lead virou a maconha do século XXI, quanto mais o corretor consome, mais ele quer, ele tá louco por lead, ele parou de fazer oferta ativa. E aí ele nem revisita os leads antigos. E aí alguém faz oferta ativa pro lead, que era dele, e faz a venda para esse cara. Porque quando o cara entrou em contato, ele estava no topo do funil, na descoberta. E um dia ele tá aqui no fechamento. Alguém pega ele. Sim. Aí eu falo assim, aí o corretor chega, pô, vendi na primeira. Falei, você atendeu alguém que esse cara já foi atendido por vários. Não foi já o tava seu... na etapa final já. Então, minha rotina hoje, se eu, né, como corretor, se eu estivesse na ponta como corretor, cuidaria disso, chegaria na imobiliária consciente do que eu vou fazer. Um dia anterior eu já tenho tudo que eu vou fazer. 50 ligações eu vou fazer. Enquanto eu não terminar, eu não paro. Pode surgir alguma demanda nesse meio? Pode, mas eu vou fazer isso. Eu tenho já meus agendamentos do dia, cuidar da rede social como tem que ser cuidada. E um outro ponto, sempre que preciso, pedir feedback para gerentes e diretores. Isso sempre. Precisa ser ativo, né? Ativo, cara, todo dia. Leandro, o que tá acontecendo? Você acha que eu tô indo bem? Cara, fiz 50 ligações, tô te passando feedback. O corretor hoje não gosta de passar feedback. Você vai perguntar do dia dele como que foi? Não, porque o corretor ele se acha um autônomo. E dentro da imobiliária ele é autônomo. Da correção, mas... né? Hã? E tem medo da correção, porque se der a correção, mostrou o quê? Que tem um caminho que precisa ser feito. E se ele não fizer, ele sabe que o peso dele não ter feito aquilo é grande. Demais. Ou até porque já foi mostrado também, né? Demais. Ou até por orgulho, vaidade. Por que eu vou ficar dando feedback? Eu sei o que eu tô fazendo. Não sabe. Às vezes até pelo o próprio orgulho, porque infelizmente o nosso orgulho é o que não nos permite realmente avançar mesmo. Sim. E nesse meio, o orgulho é terrível. Demais. Eu preciso falar uma coisa dentro disso, que acho que ajuda nessa pergunta. A Giovana falou do orgulho e tal. Há um problema, eu acho que é um problema, tá? Meu pensamento é porque outros donos de imobiliário que eu vi, às vezes vai querer me castelar aí, mas beleza. Nós estamos vivendo uma geração do efeito mídia digital. Então eu olho para um cara extraordinário, maravilhoso, um irmão, né? Ricardo Martins. Cara, pô, extraordinário. Augusto Braga, extraordinário. Guilherme Pilger, extraordinário. Posso falar vários outros nomes aqui. E hoje, infelizmente, a galera vai pro curso de corretagem olhando esses caras. E o nosso cenário, nosso estado, Campo Grande, é totalmente diferente. E outra coisa, sempre que eu falo pro corretor, ele vem com esses caras de exemplo. Eu falo, cara, são exemplos maravilhosos. Mas para que Deus te chamou?
Qual é o significado que Deus quer fazer através da sua vida? Que o Ricardo está fazendo um significado. Deus chamou ele para algo. O Augusto está fazendo. Então tem um efeito hoje digital que a galera olha para esses caras e aí eles querem... Peraí, você percebeu que de um tempo para cá todo mundo que se diz corretor quer ser corretor de alto padrão? É. Aí o cara esquece da melhor e da maior gama do mercado imobiliário, que é o mercado, né? Eu nem gosto de falar nesse termo, mas para o povo entender, o econômico e o popular, né? Não dá para ficar categorizando, né? Como a gente vai falar assim, uma casa de médio padrão. Como assim uma casa de médio padrão? Você tá falando que ela é um médio, ela não presta. E quando aquela casa de médio padrão é um alto padrão para aquele cara que tá comprando. Então, Sim. eu só tô categorizando porque, assim, olha uma gama do mercado muito grande. E todo mundo vira corretor, quer começar pelo alto padrão. O Bruno teve aqui, é um outro patamar. O Bruno, ele já vem desse movimento. O Bruno tem um network, uma relação diferente. Cara, eu admiro demais. O cara é um corretor de alto padrão. Sim. E aí é onde eu bato. Você não vende imóvel de alto padrão ou de baixo padrão. Você tem que ser um corretor de alto padrão. Mas qual que é a referência dos caras? Quero ser igual o Ricardo Martins. Meu amigo, seu vídeo não vai ficar engraçado igual dele. Sua fala não vai ser igual dele. Seu alcance vai ser... Você pode juntar muito dinheiro e investir em tráfego pago. Não vai acontecer. Se esse não for o chamado de Deus para sua vida. Talvez Deus quer que você seja o corretor lá da Housing, que chega todo dia no horário, faz ligação, atende visita, dá feedback pro Leandro, dá feedback pra Joânia e ponto. E vai fazer você prosperar nisso. Deus não quer que você apareça muitas das vezes. Sim. Não é todo mundo que vai ser midiático. Sim. Não é para todos, né? Não é. Pra gente já encerrar, numa frase, direto, o que vier na cabeça, você já responde. O que é um bom gerente para você? Um bom gerente? O gerente é aquele que gera resultado por meio de outras pessoas. Boa. O que é um bom dono de imobiliária para você? Um bom dono de imobiliária é aquele que entende que o CNPJ dele tem um coração e esse é o coração dele. Se o coração dele for de pedra, se o coração dele for ruim, a imobiliária vai ser ruim. Se o coração dele não for dele, mas for de Deus, a imobiliária vai ser uma bênção. Amém. É isso. Bom, agradecer novamente. Muito bom. Foi pra gente assim... Bom. Além de todo o conhecimento da sua história, isso reforça ainda mais pra gente, né? O que a gente precisa passar, o que a gente tá passando. Sim. Acredito que todos os encontros que a gente teve aqui, cada pessoa que sentou nessa mesa sentou por um propósito, tanto pra gente como pra quem tá assistindo. Tanto que você falou do Bruno agora, a gente teve muitos feedbacks positivos em relação ao episódio dele. Sim. São 10 anos negociando imóveis de alto valor. Ele é brabo. Ele é brabo. E assim... O que eu até falei ontem no perfil do Housing Cash, se você não seguiu lá, segue lá no Instagram, que existe muita gente boa no nosso estado. Muita gente boa na nossa cidade. Só que, de repente, não tem essa visibilidade. Exatamente. Não tem essa voz, não tem essa influência, não tem esse poder de carregar grandes grupos, grande massa. Ou e as pessoas acabam se olhando pra gente que tá lá fora, que muitas vezes ficou anos adoecido, anos... em sucumbir ali, relacionamento, família. Pessoas que quase largaram esposa, filhos pra trás. Porque eu sei disso daí, porque eu cheguei lá perto. É o tal da alta performance errada. Só que na internet é uma aparência, entendeu? Então, assim, pegar exemplos como o seu de vida, pegar exemplos como o do Bruno, que veio aqui, que falou que, a esposa falou, vamos pra um lugar. A gente precisa ter fé. São essas pessoas que a gente quer. Porque realmente a gente poderia pagar um preço extraordinário para estar lá em São Paulo, em Alphaville, bancando um estúdio para ficar levando gente midiática, mas talvez nem vai ter mais transformação. Que não tem a força, o peso daquilo que vocês carregam, por exemplo. Sim. Entendeu? Então as pessoas precisam olhar para aqui, para dentro. E conhecer. A gente tem muitas pessoas que a gente tem vontade de trazer justamente por isso. Porque construíram uma história muito boa, vai deixar legado. E tem capacidade de transformação de vida. Amém, cara, amém. Então, assim, queria te agradecer imensamente pelo tempo, pela palavra, por tudo aquilo que você entregou. E eu acredito que vai alcançar muita gente. Ai, se Deus quiser. Na ocasião certa, no tempo certo, com a palavra certa que precisa ser para aquele momento. Amém. E que a gente possa colher frutos com esse episódio. Sim. Que a gente possa receber feedbacks. Cara, lá, não sei daqui quanto tempo... na situação que a gente tiver, mas, poxa, uma palavra que você deu ali aquele dia, e pra mim, assim, eu carrego isso com muita gratidão, alegria, te agradecer novamente. Queria só gastar um minutinho, se vocês me permitirem, a Giovana também vai vir, né? Não, eu quero também agradecer, assim, de coração mesmo. É sempre uma honra poder receber pessoas aqui que compartilha, que abre realmente a sua caixinha preta ali, o que você tem feito, como você fez, qual é a sua história. Mas poder compartilhar não somente uma história profissional, mas uma história de fé, algo que Deus fez ali no sobrenatural.
Isso para mim é incalculável. Amém. Não chega nem... ultrapassa de um prazer, na verdade, de poder estar sentada aqui na mesa. É uma honra mesmo. Amém. Poder estar na mesa. É igual essa música, né, que tá em alta. Essa é a boa parte. Essa é a boa né? parte. Eu escolhi a boa parte. E a gente poder estar sentado com você hoje, Deus ter preparado esse momento, esse dia, nesse tempo, porque tudo é tempo, permissão de Deus, e nós dois sabemos esse tempo, esse dia, e quão precioso foi poder ter essa troca. Amém. Que não é dinheiro, não é nada, é realmente favor de Deus. Amém. Glória E a somos Deus. gratos pelo favor de Deus, somos gratos por Deus ter levantado você, ter honrado você e que Ele possa honrar cada dia mais. Amém. Dentro desse seu novo projeto, que pelo pouco que você pincelou, dá para entender qual é a visão, qual é o caminho, e eu creio que vai conseguir alcançar muito mais vidas do Amém. que a questão da imobiliária. Porque às vezes a gente fala, que loucura é essa? Sim. O cara vai deixar a De fato, imobiliária... como a palavra diz, pro mundo é loucura. Que né? doideira é essa? O cara vai deixar, tá ganhando, como você mesmo disse, dono de imobiliária ganha dinheiro, a gente sabe que ganha dinheiro. Sim. E qual que é a loucura? Mas aí cabe você e o seu entendimento e principalmente o seu propósito. Amém. E que às vezes pra gente, no nosso olhar tão pequeno, pra gente é loucura, mas Deus sabe a grandiosidade Amém. disso. E você conseguiu tocar nessa grandiosidade, que foi a visão que Deus te deu. E segue ela, vai com o Amém. coração aberto. Glória a Deus, gente. Muito obrigado, né? Obrigado pelo Leandro, cara, conexão. Eu creio que o dia que você foi lá na imobiliária, a gente não iniciou uma parceria, mas uma amizade, Sim. né? Deus não conecta pessoas, Deus conecta propósitos. Isso é Amém. fato. E a Giovana também, eu acho que eu vi a Giovana uma vez, foi num feirão da MRV, lá no Shopping Norte Sul. Cheguei, aí eu vi ela, tava na correria com as meninas, e depois eu não vi mais, mas via sempre aparecendo campanhas para mim e tudo mais. E de repente aparece o Leandro e tal, eu começo a acompanhar e admirar também. E sempre por final eu deixo algo, né? Eu quero entregar uma palavra para vocês, Amém. mas eu quero sempre mensurar, eu sempre faço isso no final, em todo lugar que eu vou. Que eu só estou no caminho que estou porque eu tenho uma esposa muito forte do meu lado. A Ana Cláudia, ela é mãe, ela é uma pastora do Senhor, ela é empresária ao meu lado, ela é amiga, ela é namorada, ela é esposa, mas acima de tudo, cara, ela é aquilo que Deus planejou para minha vida. Então nós estamos há 22 anos juntos e eu vejo que lá na imobiliária sempre acontecia isso. O Paulo sempre aparecia mais do que a Ana. E um dia eu falei, coloca a minha foto da Ana na frente. Você viu lá? Sim. Emite isso. Hoje sai o folder novo, tá eu e a Ana. Porque eu comecei a observar que, cara, tira a Ana da minha vida. E eu sei que Deus tem poder para fazer, mas tira a Ana da minha vida, nada mais acontece. Então, o casamento, a aliança, ela tem um propósito tão grande, e aí tem alguns ditados, a mulher ela potencializa ou derruba o homem, não sei o quê. Não gosto muito dessas questões, mas porque é o seguinte, a mulher, quando nós se casamos, o homem também se torna uma aliança, nós tornamos um só. Cara, o que ela sente, eu sinto, o que eu sinto, ela sente, há preocupação, e então é onde eu quero entrar. Né? Muito obrigado, né? Minha esposa vai assistir aí. Eu agradeço a Deus pela vida dela, pelo chamado que ela tem, pelo cuidado que ela tem com José Salomão e com Benício. E eu aproveito isso para dizer para vocês, que bom que vocês estão fazendo negócio juntos. Amém. Porque há muito homem e muita mulher que sucumbe, que se perde no caminho porque não está ali junto. Todo mundo vai poder fazer um negócio junto? Não, tem dono de imobiliário que a esposa é advogado. Não estou dizendo isso. Mas é um privilégio quem pode trabalhar no mercado imobiliário junto, sabe? Então eu vejo para vocês, entendo o que eu vou dizer, que vocês só estão onde estão. Deus utiliza muito do que a gente tem para que seja multiplicado e alcance os demais. Deus faz isso em Lucas capítulo 9, na primeira multiplicação dos pães e peixes. Deus faz isso em Marcos capítulo 8. Capítulo 8, se eu não me engano, perdão se eu errar. E o que Deus faz ali? Deus mostra para os discípulos, eles estavam totalmente disruptivos do quê? Do compromisso de semear no próximo. Eles enxergaram um problema em Lucas, falaram, manda esse povo embora. Porque esse povo está com fome, manda para que eles vão embora. Então eles encontraram um problema, se preocuparam, mas a preocupação foi disruptiva com o compromisso de pegar o que tem e ceder. Então lá atrás, a Giovana tomou uma decisão, logo veio você, tomou uma decisão de pegar os 5 pães e 2 peixinhos e falar, Senhor, é tudo que eu tenho. E é isso que eles falaram, Senhor, tudo que temos é 5 pães e 2 peixes. Ou seja, nós não temos muito não temos nada. O tudo que você tem,
Se multiplicado na vida do outro, Deus faz muito. Então, o que vocês carregam deve ser multiplicado lá fora, deve ser multiplicado na imobiliária. Aí a gente vai mais longe. O que vocês carregam está sendo multiplicado para o mercado. Sabe o que isso quer dizer? Que o que Deus derramou na vida de cada um hoje está em centenas de casas, com pessoas morando, tomando café da manhã, comendo à mesa, saindo, podendo ter segurança de ter um lar. É isso, cara. Não é sobre VGV, não é sobre meta, não é sobre tudo isso. Mas é tão simplesmente sobre o que você carrega. Eles carregavam 5 pães e 2 peixes. O Senhor pega e fala, te dou graça. Sobraram 12 cestos cheios. De tudo que o Senhor vai fazer na vida de vocês nos próximos anos. Amém. Pegue de tudo que vai sobrar e derrame na vida dos outros. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. É isso. Encerrando com mais lágrimas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, acompanhem as redes sociais do Paulo. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.